Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Nós vamos falar de um tema específico que o grupo me pediu para falar. Chama-se maturidade. Eu só descubro que eu não tenho maturidade quando eu me envolvo com o programa de 12 passos. É através do programa dos 12 passos, não é através de um passo específico. É através do todo que eu entendo que eu não tenho maturidade para lidar com as situações e as circunstâncias que a vida me apresenta. Por diversas vezes a vida me apresentou situações e circunstâncias onde eu até acreditava que eu estava a lidar com algumas situações, algumas circunstâncias de forma específica e que eu estava até entendendo o que estava se passando. Mas na realidade me faltava maturidade para assumir para mim, para Deus e para outro ser humano que eu não estava a lidar com nada do que estava se apresentando. Eu não estava tendo a responsabilidade necessária, eu não estava tendo a boa vontade que precisava ter, eu não estava tendo mente aberta para entender que da maneira que eu estava fazendo eu não iria ter e não iria alcançar o resultado que eu precisava, que é bem diferente do resultado que eu almejo. Existe algo dentro de mim que até mesmo grita pelo sucesso, mas se realiza pelo fracasso. A minha falta de maturidade não me deixa entender que eu almejo o sucesso, mas me realizo no fracasso quando o outro se vira e fala, viu só, ele não conseguiria mesmo fazer. Ele é drogado, nasceu drogado, vai morrer drogado. E o programa dos 12 passos, através da 12ª tradição, que diz que tendo experimentado o despertar espiritual, que é usar o que esses passos, esses princípios, essas tradições proporcionam em todas as áreas da minha vida, como resultado, eu vou ter um benefício. Esse benefício chama-se maturidade. E aí, dentro do processo da maturidade, eu vou aprendendo a lidar com situações e circunstâncias da maneira que se apresenta. Não é que vai se apresentar situações e circunstâncias a quais eu não tenho entendimento. Eu tenho entendimento a todas que se apresentam, independente se as mesmas são de grau elevado ou não. Se são situações muito simples de serem solucionadas ou muito complexas. O interessante é entender aonde que me falta maturidade para entender por qual motivo que situações muito simples, por muitas vezes eu causo um tamanho estardalhaço e em situações muito complexas eu minimizo a gravidade da situação. É como se eu estivesse num ponto de ônibus, esperando o ônibus vestido de roupa branca, e o ônibus, ao chegar, passe numa poça de água com barro, e esse barro sujo me vem a minha roupa, me suja, e a pessoa que está ao meu lado fala, nossa, você não viu aí o que aconteceu? Que a água te molhou e te sujou? E eu, de uma forma a minimizar a situação, simplesmente passo a mão em cima dos meus vestimentos e falo, isso não foi nada. Ao estar minimizando uma situação que é tão grave, eu não estou tendo a maturidade necessária a entender que eu precisava estar com aquela roupa limpa para com que eu chegasse no meu serviço, onde me cobra uma questão de higiene, para que assim eu adentrasse o meu serviço e executasse o que eu sim tenho que fazer. Quando eu não me atento a isso, eu não entendo que eu estou a minimizar uma situação de complexidade. E eu preciso me atentar a isso. Então, a minha falta de maturidade em relação a entender que fé no programa é prática e que se eu não tiver prática no programa, eu não vou me atentar ao que o programa oferece. No 12º passo para a 12ª tradição, que fala do levar a mensagem e utilizar todas essas questões que os 12 passos me proporcionam em todas as áreas da minha vida, eu preciso me atentar se eu tenho maturidade o suficiente para chegar ao outro e mostrar ao outro o que realmente está funcionando. Porque existe um passo específico que diz, por que pedir uma coisa se você não está preparado? Você estaria pedindo um problema. Então, quando eu me atento que o programa de 12 passos não é somente ficar sem o uso de álcool e de drogas.
O programa de 12 passos é entender por qual motivo que eu vou me utilizar do que o programa tem a oferecer e fazendo com que o programa funcione através do que o programa oferece, eu vou ter alguns benefícios. E esses benefícios não é ficar sem uso de álcool e de droga, é entender aonde que, estando sem uso de álcool e droga, eu amadureço e dentro do amadurecimento eu vou ter ganhos. Eu preciso entender, eu quero ter ganhos em questões financeiras, eu quero ter ganho em questões interpessoais, eu quero me relacionar com pessoas, lugares e coisas e ter ganho em relação a pessoas, lugares e coisas. O quanto eu necessito amadurecer a entender que o ficar sem o uso de álcool e de drogas não define estar em recuperação. Não ter ou não estar a fazer o uso da substância psicoativa no momento não determina que eu já me encontre em um processo de movimento. Pois o programa deixa claro que a primeira coisa que eu tenho que fazer para entender o que esse programa tem a oferecer é não estar usando álcool e as drogas. A partir daí, eu fico elucidado a questão de que aquele que está a fazer o uso de álcool e drogas, ele não consegue estar em sobriedade, estar em lucidez, estar a aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver aquilo que a vida se apresenta na íntegra, que por muitas das vezes eu não tenho questões de ordem financeira para me satisfazer naquele momento presente. E em outros momentos eu também não tenho pessoas, lugares e coisas a estarem a me compor e me satisfazerem. E eu tenho que aprender a lidar com essa situação de que eu não tenho uma pessoa ao meu lado da maneira como eu gostaria, nem as coisas que eu gostaria que estivessem e fizessem parte da minha vida. E quando eu vou me atentando a isso, eu vou compreendendo a direção que o programa me proporciona, a libertação da doença da adicção. Então, amadurecer dentro do programa requer prática. Eu preciso acreditar em algo. Eu acredito na filosofia dos 12 passos. Um programa realmente de autoconhecimento que cobra a prática para que o programa funcione. Fora isso, eu acredito muito que as questões que eu chamo de questões mais complexas ou simples, que são as situações e as adversidades do dia a dia, fazem parte do cotidiano. Eu tenho que me atentar que dentro do cotidiano a qual eu vivo, eu sou, e por muitas das vezes, continuo sendo o meu próprio algoz, a pessoa que traz para mim situações, adversidades, onde eu não tenho a habilidade necessária para lidar. E quem vai me amadurecer dentro dessas situações e dentro dessas adversidades para com que eu consiga lidar com as mesmas e obter um resultado, a qual este resultado nem é, por sua vez, aquilo que eu quero, mas sim é um resultado que cabe através do que o programa proporciona. Me colocar fraco, me colocar numa posição onde eu assumo para mim, para Deus e para outro ser humano uma natureza exata, que é a minha fraqueza em relação a que as minhas vontades não estão sendo feitas e pelas minhas vontades não estarem sendo feitas, isso me compromete, isso me incomoda, isso me confronta, isso me obriga a ter que me modificar, a me transformar, é quando eu entendo que a prática do programa consiste em estar maduro para com que as respostas do programa eu as compreenda. Porque senão eu fico pautado dentro da ideia que agora eu não estou mais a usar álcool e droga e os ganhos que eu tenho que ter são ganhos aonde me supram. E esse não é um programa para ganho. É um programa para perder a minha maneira de pensar, perder a minha maneira de agir, perder a minha maneira de ser. Que foram estas, dentro do tríade da doença, dentro das questões que fundamentam o que é a doença da adicção. Uma doença que trabalha num tríade, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, onde na literatura define que a doença é física, mental e espiritual, e que a parte espiritual da doença é o meu total egocentrismo, e egocêntrico da maneira que eu sou, nunca me atentei que a minha falta de maturidade iria me levar até onde eu cheguei, ao estado de loucura, e dentro do estado de loucura eu chego ao uso da substância psicoativa, acreditando que ao estar a fazer o uso da substância psicoativa, eu teria ganhos. Ou então, dentro da minha imaturidade, acreditando que eu pararia quando assim eu quisesse, eu uso com o meu dinheiro, eu sei o que eu estou fazendo,
Quando eu vou me atentando a todos esses fatos, eu vou me atentando ao que o programa realmente proporciona. Proporciona liberdade. Algo que no final do texto básico define na contracapa que muitos livros são escritos a respeito da adicção. Mas a nossa literatura, especificamente, ela trata do sentido da recuperação. Eu preciso recuperar-me. E recuperar-me é amadurecer. Eu não posso continuar um imaturo feliz, acreditando que porque eu não estou usando droga, estou no ápice da alegria, da felicidade, sendo que pessoas, lugares e coisas, eu fico dentro da minha loucura, uma falsa realização está me completando. E aí eu entendo quando o outro tem um carro e eu não tenho, quando o outro tem uma moto e eu não tenho, quando o outro tem uma namorada e eu não tenho, quando o outro tem um bom emprego e eu não tenho. Por que eu sinto inveja? Porque eu estou sendo imaturo. Me falta maturidade para assumir que mesmo sem o uso de álcool e de drogas eu não estou realizado. Pois a parte que me falta, o programa faz a função de completar. Mas quando eu não me atento ao que o programa proporciona, que não é a namorada, nem o carro, nem o bom emprego, o programa me proporciona a liberdade desse sentimento de inveja a qual eu sinto do outro que atingiu seus objetivos. Ele superou a si mesmo. Ele adentrou através do que o programa oferece, usou o que o programa proporciona quando falamos e ouvimos os outros, e os outros nos mostram o que está funcionando a eles, e ele entende que não adianta ficar a pedir algo se ele não está preparado, pois ele pode estar a pedir o carro, a namorada, um bom emprego, e o mesmo não tem condição, devido à sua imaturidade, de manter-se nessas condições, de ser um bom funcionário, de cuidar do seu veículo e de amar na íntegra a pessoa ao seu lado. Então, enquanto eu não me atento a isso, eu não entendo o porquê que fé é prática. Eu necessito praticar algo. O programa só funciona na íntegra quando eu pratico o programa. O programa não vai funcionar para mim da maneira que eu quero. O programa vai funcionar para mim através da prática que o programa proporciona, através do que o programa tem a me oferecer. Enquanto eu não me atento a isso, a minha falta de maturidade me faz, dentro da criança que assim eu sou, o imaturo, o irresponsável, o inconsequente, a acreditar numa falsa felicidade, um falso estado de realização plena, de que eu estou muito bem por não estar fazendo uso de álcool e das drogas, e não estou a me atentar que eu não estou feliz, pois eu cobiço, eu sofro de inveja, eu sofro de comparação, eu sofro de sintomas da doença, a qual eu preciso deter esses sintomas, pois esses sintomas foram os primeiros que chegaram a me levar até onde eu cheguei, ao ápice da minha loucura, da minha baixa estima, das questões onde eu me comparo, não me aceito, me restrinjo, e através disso eu faço uso da substância psicoativa, esperando um resultado diferente, e descubro, com o decorrer da minha história, que não houve resultado diferente. Houve um estado de loucura instalado, mesmo sem o uso de álcool e de drogas. Enquanto eu não me atento a isso, a minha falta de maturidade não me permite me tornar uma pessoa mais madura, mais responsável para com o que o programa oferece. Somente me livrando de todas essas restrições é que eu desfruto deste benefício, que é a liberdade da doença da adicção. Um segredo que tanto me escapou. Devido à minha imaturidade, devido à minha inconsequência, eu nunca busquei ser maduro através do programa. Eu só busquei parar de usar álcool e droga. E descubro agora, com 26 anos, que eu estou sem fazer uso de álcool e de drogas, que a falta de maturidade está me comprometendo. Queria agradecer e bons momentos a todos. Obrigado.